família. Família vai bem? Está tudo jóia, casamento, filhos, relação aí com todos, está bem mesmo? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, que é o texto que nós estaremos aqui compartilhando com vocês nessa noite. Eu creio que eu tenho bastante tempo, né, presbítero Abraão? Bastante tempo, né? Até às 10. Até às 10, então. Já me cortou, né? Então, estaremos meditando aqui rapidamente com você, Gênesis 2, do verso 18 até o verso 25. E nós faremos a leitura alternada desse texto, mesmo assentados. Eu quero que você faça essa leitura comigo, prestando atenção, né, na narrativa, no que acontece e naquilo que nós vamos aplicar na vida da igreja nessa noite. Então, você se atente a essa leitura. Vamos lá? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus grandioso, nós estamos aqui nessa noite, cantamos alegremente, exaltamos o seu nome. E neste momento a tua palavra foi lida e que o Senhor venha derramar o teu Espírito Santo sobre este lugar. Que nós sejamos exortados, confortados, consolados, edificados pela palavra do Senhor. Não permita que as famílias, talvez que algumas estão passando momentos disfuncionais, que nessa noite haja cura no coração. Seja para quem está presente, para aqueles que estão nos acompanhando, talvez em casa, que não puderam estar aqui nessa noite, mas estão usando os meios eletrônicos para que também a mensagem redentora, transformadora, chegue também em suas vidas. Oh, Pai, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de anunciar as boas novas transformadoras. É a oração que nós fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, existe família perfeita? Claro que não. Mas se pensarmos que já existiu uma família perfeita, há muito tempo atrás, uma família em que não havia as mazelas do pecado, em que havia uma perfeição plena, completa nos relacionamentos. Primeiro na relação com Deus, a relação com o outro e a relação com toda a criação. Isso aconteceu quando o homem e a mulher foram criados lá no jardim do Éden. Nós cremos, e os pilares da nossa teologia reformada, nós cremos que Deus criou tudo perfeito, mas tudo foi afetado pela queda do homem, pela desobediência do pacto, a queda que os nossos pais representantes legais, eles não cumpriram lá no jardim do Éden. E Deus então, na sua infinita misericórdia, Ele tem o chamado plano da redenção,
que é a restauração de tudo aquilo que foi quebrado e afetado pelo pecado. E o último ponto é a consumação dos séculos, em que nós cremos que Jesus um dia voltará e restaurará completamente tudo que foi afetado pelo pecado. A obra redentiva de Cristo tem o objetivo de trazer restauração na relação Deus com o homem, a relação Deus, o homem com a criação e a relação também com o seu próximo. E quando nós pensamos em próximo, nós pensamos nas nossas relações sociais. E o casamento, nós cremos que é uma relação social que foi afetada pelo pecado. Que lá no jardim do Éden, o casamento era perfeito. Adão podia sair para jogar bola, que não tinha problema nenhum, né? Ele podia sair para pescar, que a Eva certamente não reclamaria. Como também Eva poderia ir para o salão, gastar dinheiro, e o marido Adão não iria reclamar. Mas cremos que o pecado hoje trouxe problemas nas relações sociais, e o casamento está dentro desse propósito. Quando nós pensamos no casamento pós-queda e olharmos para a nossa realidade, o divórcio cresceu 24% no Brasil. Em 2021, chegamos aqui a ter 37 mil divórcios somente no primeiro semestre. E você pensar que essa estatística de divórcio não está apenas lá fora, está também dentro da igreja. Eu estou lidando na 8ª igreja, uma igreja pequena de 90 membros, 5 casais crentes, que estão querendo o divórcio, gente experimentada. E o divórcio, ele tem batido recordes e recordes no Brasil, ano após ano. Como também temos visto efeitos também do pecado na vida social, como também a violência doméstica. Quando existe um estudo acadêmico de uma mestrando do Mackenzie, que diz que grande parte das agressões físicas nos lares acontecem em lares cristãos. É para a gente ficar com vergonha, né, disso. Pensar que lares cristãos têm agressão física. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, a gente vai encontrar essa família perfeita. Não essa balbúrdia que nós temos visto em nosso tempo. Não essa desavença que existe hoje entre os sexos, entre homem e mulher. Mas Moisés quer nos mostrar, e mostrar ao povo israelita naquele momento que estava no deserto, que a criação no começo, ela não era assim. O casamento, ele era perfeito. Adão, o pai de toda a raça humana. Eva, a esposa de Adão e mãe de toda a raça humana. Ambos se relacionavam perfeitamente com Deus, um com o outro, mas também com toda a criação. Mas, como nós falamos, tem um problema chamado pecado. E o pecado, ele afetou essa família que era perfeita. Eu quero que você pense nessa família perfeita um pouquinho. Imagina uma família sem disputas. Uma família sem mácula e sem mágoas. Uma família sem máscaras. Uma família em que existe uma convivência entre as partes respeitosa. Você pensar numa família que não existia falta de perdão, que não havia miséria, que não havia acusação, egoísmo, que não havia adultério, pornografia, que não havia agressão física, que não havia todos os efeitos do pecado. Essa é a família de Adão e Eva. E quando você olha para o texto, você conhece essa família que, quando ela foi criada, ela tinha um propósito específico de que
tanto Eva fosse bênção na vida de Adão, como também Adão fosse bênção na vida de Eva. O texto diz, começando assim: não é bom que o homem fique só. Disse Deus: falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Alguém que irá completar o homem. Na nova versão, ou a linguagem de hoje, vai dizer que Deus criou uma outra metade para Adão, que iria completá-lo. E diz então que o homem, como vice-regente da criação, Deus havia dado a responsabilidade a ele de dar nomes aos animais. E então são apresentados a Adão, e Adão dar nomes a esses animais domésticos, as aves do céu e todos os tipos de animais, mas não se achava para ele alguém que lhe completasse. Adão, ele sabe que tem um leão e tem a leoa. Ele sabe que tem o tigre e a tigresa. Ele sabe que tem o jacaré e a jacaroa, né? Jacaroa. Ele percebe que todo mundo tem a outra metade, mas ele não tinha ninguém que pudesse completá-lo como homem. Embora Deus fosse tudo para Adão, mas Deus fez o homem um ser social, para que alguém tivesse ao seu lado e pudesse então completá-lo. E Deus então dá uma anestesia geral em Adão. O homem apagou no pesado sono, e Deus tira uma costela de Adão, e dessa costela ele transforma numa linda mulher e apresenta a Adão. E Adão, quando ele enxerga aquele mulherão, ele diz: essa mulher, ela é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e eu vou chamar ela de quê? Porquanto Arão foi tomada. E Moisés traz um princípio aqui: por isso deixa o homem pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. E nesse estado de inocência, o verso 25 vai dizer que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Família perfeita. Quem não gostaria de ter essa família perfeita? Eu gostaria. Embora eu seja quase perfeito, não sou. A Marcele conhece as minhas mazelas e eu conheço as mazelas da Marcele. Não somos perfeitos porque somos afetados pelo pecado. E por isso eu quero falar à igreja nessa noite sobre a necessidade de uma família redimida pela cruz. Uma família, ela não é perfeita, mas a família pode ser aperfeiçoada em Cristo Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Que a família, não existe família perfeita. Pastor Renato tem problemas. A Cláudia pode achá-lo bonito, mas eu não acho. Mas ele não é perfeito, como a Cláudia também não é. E como quem está ao seu lado, o seu cônjuge, o seu filho, ele não é perfeito, mas ele precisa de Cristo em sua vida. E nesse processo que nós chamamos de redenção, de restauração, eu quero compartilhar 3 verdades, que precisam ser conhecidas sobre esse processo de redenção, a família redimida pela cruz de Cristo. E tem uma frase muito interessante do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: a mulher não foi tomada da cabeça de Adão para dominá-lo, nem de seu pé para ser pisada, mas de seu lado para ser protegida e próxima ao coração para ser amada. Bonito, né? Tinha que ser o príncipe Hernandes Dias Lopes, para poder produzir algo tão verdadeiro. Então, 3 premissas que nós queremos falar com vocês aqui rapidamente sobre família redimida pela obra de Cristo. Esse é o processo redentivo. Toda a história bíblica é a história da redenção, restauração da relação do homem com Deus, a relação do homem com o outro e a relação do homem com a criação.
E a primeira delas é que a família redimida, ela é caracterizada pelo companheirismo. A família redimida, ela é caracterizada pelo companheirismo. Eu quero que você leia comigo, querido, rapidamente aqui, voltando para o texto, Gênesis 2, o verso 18. Vamos lá? Vamos todos juntos? Disse, mas o Senhor Deus não é bom. Uma tradução mais adequada, e a palavra adequada ela é usada, Deus fez uma auxiliadora que lhe seja adequada. Visto que o homem, dando nome aos animais, se ele percebeu que nenhuma delas se encaixava a ele, Deus cria um ser que fosse adequado a Adão. Imagina Adão com a tigresa, não ia dar certo, ia dar B.O. Adão com a leoa também não daria certo. Então ele cria um ser que lhe fosse adequado. E quando pensamos em casamento, pensamos alguém que seja auxiliadora como oposta a ele, mas também como correspondente ao homem. Então, quando pensamos em vínculo matrimonial, não tem como pensarmos que a mulher foi criada para ser companheira de Adão. Nós vivemos hoje, século 21, ainda mais com algumas influências externas, a briga dos sexos, homem contra mulher, machismo versus feminismo. E muitas vezes esse processo mundano tem adentrado na igreja e nas relações conjugais. E alguns casamentos estão deixando de vivenciar o propósito pelo qual eles foram criados, para serem companheiros uns dos outros. E hoje alguns casamentos são disputas. O homem disputando força com a mulher no casamento, e algumas mulheres disputando força com o homem no casamento. Quem manda mais? Quem coloca mais dinheiro em casa? Quem tem mais conhecimento intelectual? E essa versão mundana de casamento fere um princípio pelo qual ele foi criado para sermos companheiros uns dos outros. Parceria. Certamente, quando temos companheirismo, temos prazer com a presença do outro. Nós caminhamos em projetos comuns. O que é bom para mim, é bom para minha esposa. O que é bom para minha esposa, é bom também para mim. Parceria na vida e nos negócios. Certamente você se lembra do que está escrito lá em Provérbios 31, sobre a mulher virtuosa. Se lembra das características dessa mulher? O quanto ela é companheira do seu marido? O texto vai dizer que o marido tem confiança nela. Ela lhe faz o bem e não o mal. Todos os dias da sua vida ela cuida da família, ela cuida do lar, ela faz negócios, ajuda em casa, ela é submissa, ela se deixa ser cuidada, e o marido é o sacerdote, rei e profeta da sua casa. E nesse contexto de Provérbios 31, essa mulher virtuosa é o símbolo do companheirismo familiar, que tem se perdido em nosso tempo. A mulher, ela ama o seu marido, mas antes de amar o seu marido, essa mulher ama a Deus. E por amar a Deus, ela se submete e se torna submissa ao seu marido. E quando nós pensamos em companheirismo, nós compreendemos algumas orientações trazidas pelo apóstolo Paulo, dizendo que o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja.
um nível altíssimo de comprometimento, não é? E as mulheres devem, de igual forma, serem submissas ao seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. Também um nível elevadíssimo de companheirismo. Simplesmente ele diz: homens, amem a sua esposa. Não é plural, não. Ame a sua esposa. A gente quer compreender algo que é uma missão impossível. A Bíblia diz para a gente amar a esposa. A compreensão, lá no céu a gente vai compreender, né? A complexidade da mente feminina. E a nossa responsabilidade é tão somente amá-la. Isso é companheirismo. É entendermos o propósito pelo qual existe a relação matrimonial. O homem e a mulher foram criados para serem companheiro. A mulher foi criada para ser auxiliadora, alguém que vai estar adjunto a ele na missão do reino. Este é o papel. A família cristã, ou seja, que foi alvo da obra de Cristo, precisamos então apresentar essas características. Então, essa família redimida pela obra de Cristo é uma família que tem e zela pelo companheirismo. E as perguntas que eu faço a você: marido, você é companheiro da sua esposa? Você participa da vida da sua esposa? As mulheres, você participa da vida do seu marido? E hoje a gente vive uma realidade, cada um por si, e Deus para todos, né? A gente tem que aprender e entender que família foi criada para estar junta. Esses dias, com meu pai enfermo, e eu percebi algo muito interessante que eu falei com os meus irmãos. A minha mãe não arredou um pé para ficar longe do meu pai. Ele é acamado, debilitado, o tempo todo ela sentada do lado dele. Isso é ser companheirismo. É lembrar das promessas que nós fizemos quando casamos. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Só que hoje, alguns casais, quando a saúde vai embora o companheirismo também. Quando o dinheiro vai embora o companheirismo também. E as promessas que nós fizemos diante de Deus, diante da igreja, elas não se cumprem. E esses casamentos talvez que não existem ou não existe mais esse companheirismo, precisa urgentemente da obra redentora de Cristo em suas vidas. Precisa de Jesus. E só Jesus pode consertar o que está errado na vida conjugal e familiar. Se Jesus não entrar, o negócio vai desandar literalmente. Sem Jesus não dá. Uma família redimida é um lugar de companheirismo, mas uma família redimida também preza pela boa comunicação, ela tem uma comunicação saudável. Olha o texto que lemos, o verso 23. Após Deus ter criado Eva e ter surpreendido Adão com aquele grande presente, dizendo: Adão, toma, olha só o que estou te dando. Adão olha para Eva e ele declama um poema. Isso aqui é um poema, não é? Você é ossos dos meus ossos. Você, afinal, é carne da minha carne. E eu vou lhe chamar de varoa. Isso é um poema. Diante da majestade que Deus havia criado aquela mulher perfeita para Adão, e havia uma comunicação saudável entre Adão e Eva. E por isso ele diz: eu vou te chamar de varoa.
Quando estamos namorando, quantos tem casais que estão namorando ainda aqui? Quem é casado também está namorando, gente. Né? Quando, antes de casar, a gente tem a facilidade de dizer tanta coisa, né? A gente faz declarações de amor, escreve, fala, I love you, chuchu. Não é isso que a gente fala? A gente escreve poemas. A gente declara tanta coisa bonita. E depois que casa, o negócio não funciona mais. A gente não elogia. A gente não reconhece. A gente não tem prazer em dizer que o outro está bonito. Falar, que roupa bonita que você colocou hoje, marido ou esposa. E a gente tem uma comunicação que não existe hoje mais. Diante da correria do dia a dia, hoje, praticamente, eu sou chofer das minhas crianças. Não sei se alguém aqui se vê nesse quadro. Eu sou chofer dos meus filhos. Levar para lá e para cá, escola, curso, por aí e para cá. E a Marcele trabalha em Três Rios, trabalha numa escola particular aqui, e às vezes a gente se encontra no meio do caminho. Mas a gente tem que ter uma boa comunicação. A gente tem que ter tempo de qualidade. A gente tem que falar coisas que possam não depreciar a outra parte, mas para que reconheçamos o quanto a pessoa é importante para nós. E a comunicação saudável é quando nós declaramos o quanto a pessoa ela é importante para nós. E Adão está dizendo o quanto Eva é importante para ele. Qual foi a última vez que você disse para sua esposa que você ama ela? Qual foi a última vez que você disse para o seu esposo que você o ama? Ou até mesmo para os seus filhos, ou para os seus pais. Queridos, não perca tempo de dizer, de falar, de declarar o quanto a outra pessoa é importante para você, diante de uma comunicação saudável. Existem comunicações que não são saudáveis. Eu atendi um casal em que a esposa, ela reclamou e tem falado sobre uma comunicação que o marido tem para com ela de depreciação, que nunca reconhece o que ela faz é bom. Nunca é suficientemente bom para ele. O que acontece com um casamento desse? Ele desce pelo ralo. Meu irmão, existem algumas filosofias de vida que a gente pode adotar em nossa vida cristã que podem detonar o nosso casamento, a nossa vida familiar, ou uma postura que pode restaurar a nossa vida familiar. Uma postura de indiferença, a gente vai dizer nessa comunicação que não é saudável, que tudo que é meu e tudo que é seu. É uma comunicação egoísta, em que a comunicação ela parte apenas de um lado, em que eu não sei ouvir a outra parte. E quando nós estamos no casamento, tem que haver diálogo. E um dos problemas que muitos casais enfrentam hoje é que não existe diálogo, mas sim acusação. Esse casal perfeito que nós estamos lendo aqui, esse Adão que diz, essa mulher é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne. Quando o pecado entra e os olhos de ambos são abertos, você verá que a comunicação deles não será mais a mesma. Que quando Deus aparece para Adão no viração do dia, após o pecado, e pergunta, Adão, o que aconteceu? E Adão vai dizer, a mulher que o senhor é o problema. E cadê aquela boa comunicação que havia anteriormente? E quando essa comunicação está ruim, ela precisa de Cristo. Precisamos sentar, conversar, entender que nós precisamos arrumar a casa, literalmente,
Entender que a comunicação ela precisa ser mais saudável e não depreciativa, mas algo que possa a reconhecer o quanto a outra pessoa ela é importante para nós. E grande parte, muitas vezes, da igreja não tem essa boa comunicação. Eu tenho ouvido relatos de mulheres dizendo: pastor, o meu marido na igreja, ele tem uma excelente comunicação, trata todo mundo bem. Mas quem dera se essa boa comunicação fosse a mesma dentro da minha casa. Na igreja, glórias a Deus, aleluia. Em casa, verborragia. Sabe o que é verborragia? Já ouviu falar nisso? É alguém que fala sem pensar naquilo que está falando e nas consequências daquilo que fala. É você depreciar. É você falar e machucar. E tem gente assim, que dentro da igreja é um excelente crente, entre aspas, mas dentro de casa tem uma comunicação péssima com a esposa, com o marido e com os filhos. Então, essa família redimida pela obra de Cristo, a comunicação, ela pode ser também restaurada. Queridos, a família redimida pela comunicação saudável. Quando lemos lá Provérbios 18, verso 22, diz assim: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção de quem? Do Senhor. Mas no mesmo livro de Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. O mesmo livro de Provérbios vai dizer que algumas mulheres são como o gotejar na telha. Já viram o gotejar de uma telha? Eu moro no Democrata. Tem um vizinho que em meu quarto está ao lado de uma telha de um vizinho, né? E eu tenho um sono levíssimo. E quando mudei para o Democrata, foi um sacrifício para mim a me adaptar àquela realidade. E toda vez que chovia, dava aquelas goteiras, tic, tic, tic. E quem disse que eu dormia? E a Bíblia diz que algumas mulheres são como gotejar no eirado, que não tem uma boa comunicação. A boa palavra, ela formoseia o rosto. A palavra mal colocada, ela destrói um coração e uma vida. Irmãos, uma família redimida pela obra de Cristo, ela tem uma comunicação saudável. Uma família redimida pela obra de Cristo, ela tem um companheirismo. Uma família redimida pela obra de Cristo, queridos, ela preza pela boa comunicação, mas também pela unidade da família. Olha o texto que lemos, o verso 23 ainda, e o verso 24. Adão vai dizer que existe uma unidade entre ele e Eva. Ela, afinal, é ossos dos meus ossos, ele é carne da minha carne. Isso é unidade. Eu vou chamar varou, porquanto varão foi tomado. O verso 24, Moisés ainda escreve: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois versos falam sobre unidade. Então, casamento, família é unidade. É entender que a dor do outro é a minha dor. A alegria do outro é a minha alegria. A conquista do outro é a minha conquista. A vitória do outro é a minha vitória. Afinal, ela é ossos dos meus ossos e ele é carne da minha carne. Marido e mulher
unidos. Pais e filhos, filhos e pais. Para quem não conhece bem a minha família a gente é igual um enxame. Mexeu com um, mexeu com todo mundo. A gente está junto. Nesse momento que nós estamos vivenciando com meu pai de enfermidade, todo dia, você verá a minha família reunida na casa do meu pai. Em algum momento do dia, todos estarão lá. Sabe por quê? A dor de um é a dor de todos. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E a gente precisa restaurar esse companheirismo no casamento, na família. A gente precisa restaurar a boa comunicação na família. A gente precisa restaurar o senso de unidade. Nós somos um. Não existem disputas entre nós. Família tem doçura, família tem verdade, família tem comprometimento, família tem fidelidade, família tem Jesus. Família redimida. Senão você irá se igualar às famílias do mundo. E o principal fundamento da família é Jesus. Toda a história de Gênesis, Apocalipse, é a história de Jesus. Que diante da queda da humanidade, foi arquitetado na eternidade o que nós chamamos de Mission Day, a missão de Deus. E a missão de Deus é restaurar completamente tudo aquilo que foi afetado pelo pecado. Inclusive a família. Restaurar a nossa relação com o nosso Criador, que podemos assim restaurar a nossa relação com o outro, que assim podemos restaurar a nossa relação com toda a criação. A família, ela não é perfeita, mas a família pode ser aperfeiçoada em Cristo Jesus. E eu não sei qual nível de relacionamento a sua família tem com Jesus. Talvez o marido é crente, a esposa não seja. Talvez a esposa é crente e o marido não seja. Talvez os pais são crentes, os filhos não sejam. Talvez os filhos são crentes, os pais não sejam. Mas Deus tem promessas para essa família. De restauração. De renovação. De entender que pode haver companheirismo, mesmo que isso tenha sido quebrado há muito tempo atrás. Uma palavra mal colocada quebrou o companheirismo. Uma situação quebrou a unidade da família. Qualquer outra coisa que possa ter trazido efeitos negativos para esse casal ou para essa família, que precisa hoje da intervenção de Jesus. E Jesus convida as pessoas para estar junto a Ele e na certeza de que Ele pode fazer algo talvez que você não consegue fazer. E Ele convida dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É uma promessa de restauração e renovo. E podemos experimentar em Cristo Jesus essa redenção da família. A nossa família na presença de Jesus. O meu casamento na presença de Jesus. Os meus filhos na presença de Jesus. Jesus é a solução para todos os problemas que nós enfrentamos. Todos os problemas. O cerne é Jesus. Sem Jesus não
dá. Sem Jesus não haverá boa comunicação, unidade e companheirismo. E nessa noite, querido, eu creio que Jesus quer fazer uma grande obra na sua família. Ele nos conclama, dizendo para nós que Ele é a solução. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, só eu posso fazer. Só eu posso fazer aquilo que você não pode fazer. Famílias redimidas pela obra de Cristo. Há mais de 60 anos atrás, Reverendo Oséias Erkt, que foi pastor em Juiz de Fora, este homem, entrando na casa dos meus pais, jovens casados, 20 e poucos anos, católicos, não praticantes, e o Evangelho, Jesus entrou na vida dos meus pais e mudou a história de um casal chamado Nilson e Dona Maria de Lourdes. E essa história mudada e transformada foi a história que mudou a vida dos filhos também. Recebemos como herança. Jesus entrou no coração dos meus pais, aprendemos de Jesus com eles, e hoje nós estamos nos bisnetos caminhando com Jesus. Porque Jesus entrou um dia na minha família. E este Jesus, ele pode entrar também na sua família nessa noite. E pode mudar a sua história. E nós aguardamos e declaramos sobre um futuro próximo, que nós não sabemos, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, em que haverá a consumação dos séculos, em que todos os efeitos do pecado serão removidos completamente, e teremos um corpo transformado, não mais afetado pelo pecado, e estaremos gozando de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós há 2000 anos atrás. Jesus veio neste mundo para mudar a nossa história, para mudar a nossa família. Ele criou tudo perfeito. Existia um pacto de obras que o homem não conseguiu cumprir, Adão e Eva. E Jesus cumpriu em nosso lugar. E assim, sendo nosso Redentor, e nos prometendo a consumação, a glorificação para toda a eternidade. Este é o propósito. Essa é a nossa história. É a história da redenção. E na história da redenção está a relação social, família, onde se restaura a comunicação, o companheirismo e a unidade. Amém? 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 Você precisa de Jesus? Eu preciso. Todo dia. Na nossa teologia a gente diz que a gente está salvo, mas continua sendo salvo todos os dias. A gente luta contra a nossa natureza todos os dias. Todo dia eu tenho que me aperfeiçoar dentro da minha casa e fora da minha casa. Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Será que você, que está casado, é alguém que perdeu de vista a perspectiva do que é ser companheiro na vida conjugal, de estar junto? Talvez vocês não saibam mais o que é uma boa comunicação familiar. Não sabem o que é unidade, estarem juntos em todo o tempo. Porque este é o fundamento lá do Jardim do Éden, princípios dessa família criada por Deus perfeita,
Quando Deus criou, diz que tudo era bom. Essa relação perfeita com o Criador, com o outro e com a criação. E nós cremos que Jesus, Ele pode mudar a sua vida nessa noite. Ele pode mudar a história da sua família. Jesus precisa entrar e fazer morada na sua história. Sem Jesus nós estamos perdidos. Seremos tragados pelas armadilhas deste mundo, pelas influências mundanas. E Jesus, Ele veio para nos redimir, para nos restaurar. E se você nessa noite quer dizer: Jesus, venha fazer parte da minha família, venha fazer parte do meu casamento, faça morada em meu coração, no coração dos meus filhos, que talvez estão desgarrados, perdidos, no coração dos meus pais, no coração da minha esposa, do meu marido. Se você tem esse desejo de ter esse encontro real com Jesus, que mudou e tem mudado a história de famílias, de nações, povos, tribos e raças, eu quero orar por você nessa noite. Não saia daqui sem Jesus, não saia daqui sem esse encontro real, entendendo que a sua família precisa de Jesus urgentemente, e somente Ele pode restaurar aquilo que foi quebrado, que começou lá no jardim do Éden com a desobediência, e esse efeito está sobre nós, porque somos filhos de Adão. Se você quer essa oração nessa noite, eu quero convidá-lo para que você fique de pé. Eu estarei orando por você. Eu digo que eu sou o primeiro. Eu preciso de Jesus na minha família, eu preciso de Jesus no meu casamento, na vida dos meus filhos, que eles sejam guardados deste mundo tenebroso. Fique de pé. Aleluia. Deus, nós estamos diante do Senhor nessa noite, declarando que a nossa família precisa de Jesus. E muitas vezes, ó Pai, nós temos permitido que o mundanismo se faça presente em nosso lar. Perdemos uma boa comunicação saudável. E às vezes somos usados para destruir corações de pessoas que nós deveríamos cuidar. Perdemos a perspectiva da unidade familiar, de caminharmos no mesmo pegada, no mesmo projeto, no mesmo ideal, compreendendo que nós somos uma só carne, somos um. Perdemos a ideia do companheirismo, de estarmos lado a lado, num projeto que Deus tem nos confiado. E às vezes nós estamos numa disputa de sexo, de poder, de autoridade. Ó Pai, restaura, renova a sua igreja, o seu povo, as famílias. Nós precisamos da intervenção do Senhor, e somente esse processo redentivo pode mudar a nossa história. E não permita que nós saímos aqui em dúvidas se Jesus faz parte da nossa vida, mas temos a compreensão que o Senhor faz morada sim em nosso coração. Oh Deus, muda, transforma. Se existem casais que estão pensando em divórcio, o Senhor venha tocar esses corações, quebrantá-los nessa noite. Que Jesus seja o cordão de 3 dobras, que torne-se mais difícil ser arrebentado. Que Jesus seja a fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação. Que o Senhor, Deus, renove a aliança, o pacto que foi quebrado. Se existem corações que não perdoam, que seja restaurado pela obra de Cristo nessa noite. Que possa se desfrutar da bênção do perdão. Mas renova, restaura, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida do seu povo, Pai, pela sua bondade, pelo seu infinito amor para conosco.
pelo fato de ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, para restaurar o seu povo. Nós oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém.